Deus. Nós vamos já estar sentados, vamos meditando, né? Os irmãos podem até me ajudar. Deixa aberto aí para nós e seguir. Esse livro de Ruth, aqui nós vemos uma história triste, uma história angustiante para 3 mulheres, e nós vemos uma história muito alegre, muito feliz. Então, nesses 4 versículos, nós vemos coisas maravilhosas acontecendo. Nós não entendemos o porquê ele tinha que sair lá de Belém para ir para Moabe. Nós não sabemos se foi Deus, por causa que tinha que vir uma mulher de Moabe para lá, para Belém, ou se foi ele mesmo que quis fugir. Porque nos diz a palavra do Senhor que sucedeu nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra. Olha só. Pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua esposa e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus filhos, 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Veja só, ali em Belém, terra do pão, estava um lugar, vamos supor, desprezado, ou um lugar que não estava mais dando fruto, não estava mais dando alimento, não estava mais dando pão. E esse homem, a qual tinha sua casa, tinha terras, ele resolve sair desse lugar da fome para poder ir para Moabe, um lugar estranho, um lugar que ele servia outros deuses, um lugar dos moabitas, a qual estava vendo eu que Moabe, os moabitas vieram da família de Ló. Sabe ali quando Ló, a esposa dele, olhou para Sodoma e ficou estado sal, faleceu, e ali as suas filhas ficaram com ele para ter filhos, e o nome do seu pai não ser em vão, então embriagaram o pai, ali tiveram um filho, e são da parte dos moabitas, né? Ele teve relação com a filha mais velha, que ali nasceu o menino, e fizeram ali a parte de Moabe. E eles não eram povo, vamos supor, que serviam a Deus, mas sim servia a outros deuses, né? E ali Elimeleque, mesmo sabendo dessa situação, resolveu ir, por causa que ali tinha alimento. E nós vemos que essa mudança, eu não sei se ele tinha algum camelo, ou se tinha algum jumentinho, eu não sei, né? Nós hoje em dia, se nós vamos fazer uma mudança, nós pegamos um caminhão, né? Um baú, e colocamos tudo e vamos. Mas eles, a Bíblia não relata como eles foram, né? Só relata que ele pegou a esposa, seus 2 filhos, e foram para Moabe. E eu vi que de Belém até Moabe demorava mais ou menos de 3 a 4 dias. Então não foi assim uma rapidez para chegar
E quem nos diz assim, olha só, vou ler aqui do, deixa eu ver, 14, né? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha só a diferença. Orfa beijou e tchau. Ruth se apegou a ela. E pelo que diz,
mas sim nos diz a palavra do Senhor que ela foi para o campo. Ó minha sogra, eu vou trabalhar, é tempo de colheita, então eu vou trabalhar. E estava vendo eu, irmão José, que a palavra do Senhor fala lá em Levítico, que nos diz a lei de Moisés que quando fosse os trabalhadores trabalhar na seara, eles iam colhendo as espigas, os trigos, e aqueles que iam caindo atrás, que não era para eles voltar e pegar, não, era para deixar cair mesmo, para que os estrangeiros e os necessitados fossem colher. Olha que coisa linda, né? Eu tenho, vamos supor, uma fazenda muito grande, né, no nosso dia de hoje, um pomar muito grande de laranja, ou café, ou seja o que for. Aí meus trabalhadores vão trabalhar e muito vai trabalhando, vai caindo. Não era para cortar, era para deixar, porque ia os necessitados e os estrangeiros, os que tinham necessidade, eles iam após catar. Está lá em Levítico, esta palavra. Então, Ruth, eu creio que Ruth sabia disso, né? Então ela falou, olha, eu vou colher. E foi para o campo colher. E por sorte, a hora passou. E por sorte, ela caiu no campo de Moabe. E Moabe, nada menos, era parente de Elimeleque, esposo de Noemi. E nos diz a palavra que ela foi colher as espigas, foi colhendo. E eu acho muito lindo, irmão, a parte que nos diz que Boaz chegou até ali o lugar onde os seus secadores estavam colhendo. E eu achei muito lindo a saudação de Boaz. A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Se os irmãos acharem, me falem onde está, irmão. A saudação de Boaz para com os seus empregados. Achei, irmão. 4. 2 fatos. Acharam? Olha, ele nos diz assim, eis que Boaz veio a Belém e disse aos secadores, aos seus empregados, o Senhor seja convosco. Olha só, que saudação linda para os empregados. Eu amei essa palavra, irmão, né? Porque nós saudamos, irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, né? Mas muitas vezes, quando chega numa empresa mesmo que tem, jamais vai saudar assim. A paz seja convosco, né? Louvado seja Deus. O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Olha que saudação maravilhosa. Boaz chega para os seus empregados e fala. E eles falam, o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Aí Boaz chega e vê quem está lá trabalhando, Ruth. Aí ele pergunta para o empregado, quem é aquela? Olha só, né? Já bateu a curiosidade. Está no campo dele, colhendo, quem é aquela? É Ruth, a que veio com Noemi, as viúvas, né? Elimeleque, Imara, Quilion, é ela. E olha que ela esteve trabalhando aqui o dia todo. Só se sentou um pouquinho e bebeu um pouquinho de água. Mas o dia todo ela esteve trabalhando. Olha só que coisa
fala para você cair. Olha, não deixa ninguém catar, mas deixa escapar algumas espigas. Deixa, né? Deixa escapar desse espiga para ela catar mais, né? Isso é uma maneira de ajudar a estrangeira. Louvado seja Deus. Deixa cair. E diz que ela colheu. E ainda ela tratou, bateu, tirou tudinho. E nos diz que Boaz chamou ela e falou: olha, filha, não vá para outro campo, não. Fique aqui, eu já dei ordem para eles não mexerem com você. E se você tiver sede, você vai lá aonde eles tiraram a água, você pode beber. E na hora do alimento, irmã, ele deu poção para ela e ainda mandou ela pegar e molhar no vinagre e comer. E diz a palavra, irmã Josefa, que ela comeu, encheu bem o estômago, a sua barriguinha, e diz que ainda sobrou, e ela voltou com o que ela tinha trabalhado e com o que Boaz tinha dado para ela, e chegou e levou para a sua sogra. Olha só que coisa linda. E não foi pouco não, irmãos, foi muito que sobrou. Que ela trabalhou. Glória a Deus, mulher trabalhadeira, sim. E nada tem falta. Né? E aquela que não trabalha e que ganha do seu esposo e que é uma mulher virtuosa, ela sabe controlar para que não venha faltar. É verdade. É verdade? Verdade. Logo que eu aceitei Jesus, tinha uma irmã que falava assim: para que guardar? Amanhã Deus proverá. Aí usava tudo num dia, no outro dia ia se lamentar. Não. Minha mãe não era evangélica, eu criança, eu entendi o que ela falava. Minha mãe era sábia. Ela falava assim: quem come tudo de uma vez, faz tudo de uma vez. Então, quem come tudo de uma vez, faz tudo de uma vez. Né? Ela quer dizer, se alimentava tudo de uma vez, depois não tinha mais. E essa irmã falava: não, amanhã Deus proverá. Não, a mulher sábia, ela sabe dividir. Essa porção é para hoje, essa porção é para amanhã, e se ele vai receber só depois da manhã, então vamos dividir em 3. Sim, verdade. Não? Tem o seu sustento. Ninguém é louco, vai passar fome porque comeu todo dia? Não. É verdade? Então, louvado seja Deus. Então, voltando aqui para a palavra, irmãos, louvado seja Deus. Ruth trabalhou. Quando chegava no fim da colheita, havia uma comemoração. Né? Havia uma comemoração. Eles se bebiam vinho, né? Eles se alegravam por causa da sua boa colheita. Mas Ruth e Noemi estavam com a sua porção em casa. E Noemi chega e fala assim para Ruth: filha minha, eu tenho me preocupado, eu tenho que achar um lar para você. Eu tenho que encontrar para você não ficar só. Isso quer dizer, ela falando: eu já sou velha, eu vou morrer, e você, o que vai ser da sua vida? Olha, filha minha, hoje você se lava, se banha, se perfuma, veste o seu vestido, melhor vestido, e vai a ele, lá onde eles estão comemorando a colheita. Você não dá, filha minha, você não dá para Boaz te conhecer. Você chega de mansinho.
falou? Primeiro ele falou que sim, sem saber que tinha que ficar com as viúvas. Quando era só as terras, eu vou repetir. Eu vou repetir essa causa. Eu quero mais terra. Ele já tinha terra, mas queria mais terra. Aí Boaz fala, não, mas se você ficar com a terra, você tem que ficar com a viúva, que é para poder o nome de Elimeleque não cair na terra. Você tem que ficar com a viúva. Você não quer mais não. Você vai ficar com as viúvas, eu quero não. Porque aí se eu ficar com essas viúvas, as minhas terras também vai ter que ser dela. Vai ser herança para você. Então eu não quero mais. Olha, não quis mais as viúvas. E era isso que Boaz queria, né? Então Boaz falou, então hoje está os anciãos aqui, então hoje vou reunir e ela vai ser minha esposa. Vai ser minha mulher. Aí sabe, hoje em dia, quando nós vamos ter uma terra, uma propriedade, nós vamos no cartório registrar, né? Registrar, tudo registrado bonitinho. Naquela época não. Sabe como que era? Tirava o sapato. Tirava o sapato. E ali, quando tirava o sapato, era selado aquele contrato. Então ali ficou para Boaz. Ficou a propriedade e as viúvas. Igreja, para nós terminar, a coisa mais linda é que ali de Boaz com Ruth nasceu Obed. Né? Nasceu Obed. E esse menino, louvado seja Deus, ele foi o pai de Jessé. Né? Jessé foi pai de Davi. Olha só, uma estrangeira se tornou agora irmã, louvado seja Deus, da linhagem de Jesus Cristo. Porque que coisa mais linda, né? Se nós formos ver, irmãs, a passagem como vai sendo, e que chega até ali Boaz, é a coisa mais linda. E ali a Noemi pronto se alegrou de tamanha felicidade. Porque agora ressurgiu uma esperança no coração de Noemi de uma maneira tal que ela fica maravilhada com o seu neto, né? Não é do seu filho, mas ela teve como neto, né? Que é da sua mão, com a Boaz. E ali continua a palavra do Senhor, a coisa mais maravilhosa, que veio de uma mulher moabita, a descendência de Davi, de Jessé Davi e do Senhor Jesus Cristo. Aí eu vejo nós hoje em dia, nós que não fazíamos parte de jeito nenhum da linhagem de Israel, né? Nós éramos destituídos. Veja só, me levou a mente agora, aquela mulher. Irmãos, me ajude aí, aquela mulher que fala assim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus